Uma boa tarde, então, para quem nos acompanha do Brasil, boa noite para quem nos acompanha de Portugal e também aqui da Alemanha. Alessandra, é um prazer muito grande te ter aqui nesse bate-papo hoje à noite. Obrigado pelo teu tempo. Tudo bem? O prazer é meu. Para mim já não é nem boa noite, para mim já é boa madrugada, porque eu acordo muito cedo, 9, 9h30, eu já estou indo dormir. Portanto, isso vai ser uma live da madrugada para mim. Obrigado de novo pelo teu tempo, Alessandra. Eu sei como ocupada a tua agenda é, mas mesmo assim tu conseguiu organizar essa horinha aí para a gente conversar um pouquinho sobre low carb. Eu fiquei sabendo da tua conta recentemente, através claro, da conexão com outros profissionais da área da saúde. Ainda estou estudando ela, já achei vários pontos aí similares, corridas, low carb. Eu acho que vai ter muito assunto para conversar Com juntos. certeza. Conta um pouco sobre a tua formação, Alessandra, sobre a sua mentoria de ser mentora de saúde e também a sua pós-graduação, né? Que parece que você ainda está Tenho buscando medicina informação. funcional integrativa com o Dr. Vitor Sorrentino. Portanto, a minha história com a saúde veio de repente, porque na verdade eu sou formada, sou professora de inglês. E de repente a minha vida deu uma reviravolta, não sei porquê, Deus sabe das coisas, e foi uma reviravolta muito grande, e eu comecei a me dedicar nessa parte. Mas na verdade, a minha história começa muito lá atrás, porque eu sou filha de pai obeso, neta de avô obeso, avó obesa, portanto a minha história começa muito lá atrás, e sem eu saber, e isso mudou muito a minha história, a história da minha vida, porque eu sempre cresci com pessoas à minha volta que sofriam de compulsão, que faziam dietas restritivas, que tinham problemas como obesidade, todas as doenças metabólicas que nós conhecemos, e perdi um pai com 52 anos de infarto, obeso, diabético, tensão alta e tudo mais que a gente conhece. Portanto, eu nunca tive problema de obesidade, mas eu sempre fiz várias dietas, porque eu não queria passar pelo mesmo que meu pai fazia, sofria, não é? Então, aquelas dietas que a gente vê na televisão, e faz dieta, sempre fui fazendo muito dessas coisinhas, porque eu achava que era assim que eu ia ter saúde. Enfim, meu pai morre, eu tive um problema com câncer de mama também, há 12 anos atrás, que hoje em dia eu já sei que, obviamente, quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende, a nossa parte mental, a nossa saúde mental está totalmente ligada com a nossa saúde como um todo, e nós sabemos hoje em dia que câncer não é uma doença genética. Eu sei que eu consegui, entre aspas, ficar doente por conta de tanto sofrimento, tanta mentalização de sofrimento que eu tive depois que meu pai morreu. Nessa altura, quando eu tive câncer, eu estava já passando por uma dieta vegetariana, mais uma que eu fazia. Alguns anos de vegetarianismo, foi quando foi detectada uma anemia profundíssima, câncer de mama, e eu falei, não, tá na hora de eu entender um pouquinho mais, tá na hora de eu saber o que está acontecendo, e comecei a aprofundar os estudos, comecei a estudar muito sobre low carb, comecei a fazer todas as formações possíveis e impossíveis, viajar o mundo para estudar, e quanto mais eu estudo, mais eu quero estudar, mais eu quero aprender, porque quanto mais a gente estuda, mais a gente entende o nosso corpo e mais a gente entende como nós somos responsáveis pelo nosso corpo, pela nossa saúde. E a gente vai descobrindo certas coisinhas, entendendo certas coisinhas que a gente cresceu ouvindo e que na verdade hoje em dia a gente fala, caramba, se eu soubesse tanta coisa que eu sei hoje, se meu pai soubesse tanta coisa que ele sabe hoje, ele e tantas outras milhares e milhares de pessoas que estão por aí sofrendo de obesidade, infartando, morrendo, achando que a culpa é do azeite, que a culpa é da carne, que a culpa é da manteiga. Mas enfim, nós crescemos assim. Então a minha missão hoje em dia é estudar muito, para ajudar muito, para poder clarificar muitas mentes, ajudar muitas pessoas a fazer remissão de doenças crônicas através de um estilo de vida saudável. Porque a palavra saudável também há muito que se lhe diga, né? Muita gente fala assim, eu como saudável, eu como tanta salada. Você nem imagina, Alessandra, quantos legumes eu como. Mas saudável para quem? Né? Desde quando que comer um prato cheio de salada é saudável? Eu sei que nem todos estão preparados para essa conversa, falar mal de saladas e legumes, e contra mim eu falo porque eu gosto de legumes. Porém, eu sei que quando eu como mais legumes, quando eu como mais salada, eu sei, mas isso é uma conversa que daria aqui muito pano para manga, muito pano para manga. Fato é que eu já fui essa pessoa que achava que eu comia saudável comendo peito de frango grelhado sem gordura e um prato cheio de salada. E quantas pessoas hoje em dia não fazem várias dietas comendo saudável e não emagrecem? Perdem peso, mas não emagrecem. E voltam no efeito rebote, depois reganham no peso.
e ficam com problemas de saúde comendo saudável. Então, minha missão é tentar fazer as pessoas entenderem que através de uma mudança alimentar, de estilo de vida, também pensamentos, elas podem resgatar, voltar a viver, ter uma saúde plena, desinflamar o corpo. Portanto, a palavra saúde hoje em dia para mim tem um leque muito grande. É um leque muito grande. Parabéns pela tua história, eu já estou fascinado por ela, Alessandra, eu não sabia que tu tinha também passado por um câncer e, enfim, são tantas, eh assim, improvisos que a vida nos oferece, né, que a gente tem que, na verdade, lutar e passar por essas fases difíceis. Alessandra, tem uma curiosidade que eu quero fazer, eu quero te perguntar, porque muita gente me fala assim: "Ah, Gabriel, tu tem sorte que tu conseguiu vencer a obesidade e, enfim, hoje tu tá bem e tal". Eu tenho um problema porque toda a minha família é obesa. E agora tu falando isso, o pessoal geralmente fala: "Ah, é culpa da genética", eu já tentei várias dietas, mas não tem como sair dessa bolha. Você é um exemplo disso, você acabou de dizer que os seus avós eram obesos, o seu pai era Todo obeso. pai, todo lado do meu pai era obeso. Porque na verdade, eu poderia culpar a genética, mas a gente tem que entender um pouquinho que genética é apenas 30% daquilo que vai contar. Os outros 70% fazem parte de uma coisa chamada epigenética, que é o que é que eu vou fazer com aquilo que está no meu DNA. Hum. Eu posso, aquela frase célebre, né? Eu puxar o gatilho da arma que eu tenho na mão ou não. Eu poderia hoje estar aqui sentada contando uma outra história. Ah, eu sou obesa porque meu pai era obeso, minha avó era obesa e por aí ficava. Só que não. Eu resolvi desde cedo, sem saber, mas a verdade é que sem saber, eu via meu pai e eu inconscientemente não queria o mesmo para mim. Então, inconscientemente, eu me cuidava, eu fazia dietas, né? Eu comia bolacha integral, eu comia macarrão integral, essas coisas que ele também fazia, só que obviamente que não deram certo. Então a gente tem que entender que a genética tá lá. Muita coisa você não consegue mudar, porém você pode deixar ela quietinha ali e mudar de acordo com aquilo que você vai plantar diariamente no teu estilo de vida. A parte da minha mãe, quem me segue no Instagram vai ver, minha mãe é uma pessoa extremamente magra. Você olha para ela, ninguém dá 76 anos. Minha mãe pratica atividade física, minha mãe joga tênis 3 vezes por semana, ela caminha, ela vai no ginásio, a minha mãe toma suplementação, tudo isso, coisa que meu pai nunca fez. Nós falávamos pro meu pai, tem que fazer atividade, Deus me livre, prefiro morrer gordo. Você tem que fazer, era essa mudança de comportamental leva a gente para dois caminhos diferentes. A genética tá lá, não tem como você tirar doenças que estão ali na tua família, só que você pode acelerar, você pode deixar ela quietinha, tudo vai depender do que a gente faz. E é muito fácil culpar a genética, né? A genética tá lá na tua família, mas você pode mudar a tua herança, você pode deixar uma outra genética para tua família. Não é porque você vem de uma família de obesos que você tem que deixar uma herança de obesos para quem te segue. Então, todos os dias, quando eu acordo, eu abro meus olhos e penso: não é isso que eu quero para mim. Eu tenho que mudar essa história. Eu não quero que meus filhos vejam o mesmo que eu vi. Eu não quero que meus filhos tenham vejam um fim de vida de um pai da mesma maneira que eu vi, infartando dentro de um avião. Portanto, comigo não tem essa de hoje não. Hoje não. Não. Hoje sim. Porque eu tenho um motivo muito grande para seguir em frente todos os dias, que é eu não quero que me aconteça o mesmo. Então, a história da genética é muito prática, muito fácil para quem não quer mudar as coisas. E Muito você vê esse esforço como um esforço adicional, Alessandra, de sempre estar se cuidando para seguir na linha em termos de alimentação boa, exercícios bons, ou você vê já uma forma natural, já acostumou Para com mim isso, não? é natural. Eu não sei não viver assim. São Uhum. muitos anos, mas muitos e muitos anos. Eu tenho uma filha de 28 anos. O dia que me disseram que eu estava grávida, nesse dia eu falei: nunca mais coloco uma coisinha de açúcar na boca. Nada. E foi assim. Eu sou uma pessoa. Se é sim, é sim. Se é não, é não. Eu nunca mais toquei no açúcar. Quando eu falo açúcar, é açúcar mesmo. Nunca mais. Então, para mim, é natural. Eu não sei. Mesmo que eu não esteja em casa, em qualquer lugar que eu vá, eu não sei não acordar e não fazer a minha rotina matinal, eu não sei não fazer atividade física, tem que ser, todos os dias. Para mim, isso é uma moeda que eu estou colocando no banco diariamente.
Então, não vou conseguir ninguém, nem se, eu até falei isso hoje para uma pessoa que eu faço mentoria, ela me falou, você nunca fica sem treinar? Eu falei, nem que venha o Papa e fala assim para mim, hoje você não vai treinar. Eu falo assim, meu senhor, esqueça isso, não vai acontecer. Com certeza é o melhor investimento que tu tá fazendo, né, Alessandra? Não só viver mais tempo, né, o que a gente fala da longevidade, mas a qualidade de anos que tu vai ter até o Eu não dia chegar. sei quantos anos eu vou viver, o que eu quero é, enquanto eu viver, eu quero viver e não sobreviver, Uhum, porque doença nós vamos ter, problemas nós vamos ter, mas a maneira como nós vamos enfrentar isto é que vai mudar o jogo. uhum. Então, não, é sobre isso. E com certeza essa tua mudança ou essa tua decisão de tirar o açúcar, né, durante a gravidez, teve uma influência também na sua filha, né, na saúde da sua filha, dos seus filhos, né, Alessandra? Completamente. Nós sabemos que uma criança que venha de uma mãe que coma alimentos processados, açúcar, já vai nascer dependendo do açúcar. Eu já tive até, inclusive, um caso de uma criança, de uma pessoa que era obesa, e quando o filho nasceu, o filho não parava de chorar, ninguém sabia o que ele tinha. E nós sabemos aquilo que a mãe come é o primeiro alimento da criança, ainda dentro da mãe. Então, se a mãe comia pão, açúcar, bolacha, era aquilo que a criança estava comendo. Quando a mãe deixou, quando a criança nasceu e tinha que tomar leite materno, essa criança estava ressacando açúcar. Nós somos responsáveis até pela nossa geração de netos, porque nós podemos impactar, enquanto mulheres grávidas principalmente, impactar os nossos netos. Nós podemos ter netos que vão ser diabéticos se nós, enquanto mães, formos dependentes do açúcar. Quer dizer, é uma responsabilidade muito grande, muito grande. É, outro dia eu conversei com uma psicóloga também e ela falando sobre a compulsão alimentar, que é algo que pode ser carregado passado de 7 gerações. Uma compulsão alimentar, né, que muitas vezes a gente não explica. Eu tive compulsão alimentar e hoje tenho, mas eu conheço os hackzinhos, eu conheço as estratégias, né, Alessandra, para evitar isso. Hoje eu sou mais carnívoro, mas eu fico variando entre cetogênica, low carb, e eu sei o impacto da glicemia na minha saúde mental também. Eu sei que é muito mais fácil cair em tentação quando eu tô comendo carboidrato, e a gente entende um pouco da mecânica, né, Alessandra? Então a gente evita essas armadilhas aí, né, para não Com certeza, prejudicar. porque as pessoas falam muito, né? Eu sou viciada em açúcar. Obviamente, nunca ninguém vai ouvir falar que é viciado em ovo. Ah, eu sou viciada. Eu gosto de um bom churrasquinho, sou Eu viciada no churrasquinho. também. Esse é diferente. Mas não tem quem, nunca ninguém vai me procurar para ajuda dizendo que é viciado em ovo. Obviamente que as pessoas são viciadas no açúcar, porque o açúcar foi feito para isso, é dopamina rápida. E depois entra uma outra coisa que é, as pessoas hoje em dia vivem vidas tão vazias que elas procuram recompensa rápido. E a recompensa rápida que elas vão buscar não vai ser um passeio na natureza, não vai ser uma caminhada, vai ser no açúcar, vai ser na bebida, vai ser na pornografia, vai ser na. É só isso. Então, é muito fácil ser compulsivo hoje em dia. Só que aí, obviamente, entra a parte científica da coisa, né? Que ninguém fala sobre isso, mas é o que acontece. Se você for ver no Instagram, né? Os bloggers, os novinhos, os que não chegaram ainda nos 30, mas que vão chegar, que falam que a gente tem que comer doce de leite com pão antes do treino, que pode comer de tudo um pouco em pequenas quantidades. Sim, pode, até bater os 30 anos. Depois, coloca aqui uma pessoa de 50 a mais para falar de comer de tudo um pouco. Vamos falar sobre isso, vamos falar sobre esse metabolismo. Vamos ver como é que essa pessoa vai conseguir reagir. Quando na vida? Nunca ninguém. Nunca É. ninguém. Porque o metabolismo das pessoas hoje em dia está completamente estragado. A nossa geração, a minha geração, é das piores gerações de sempre. As pessoas estão doentes, as pessoas estão obesas, as pessoas estão completamente tensão alta, problemas de obesidade, porque é uma geração que aprendeu a comer errado Uhum. desde sempre, por conta do quê? Da má informação que os nossos avós tiveram. É. Quando começa aquela história toda que o azeite faz mal, que a banha faz mal, que a carne faz mal, que o ovo faz mal. Estudos observacionais falando de estudo e as pessoas acreditaram e nós crescemos assim. Então era preciso abrir muito a mentalidade das pessoas, porém nem todos estão preparados para essa conversa, É. infelizmente. Infelizmente, outro dia eu estava passeando com a gente tem um cachorro e toda manhã a gente vai passear na floresta com ele, e a gente encontrou um senhorzinho que estava se exercitando, se pré-aquecendo para uma corrida, eu percebi. E ele estava com o cachorro dele também.
E a gente começou a conversar, enfim, resumindo a história, ele foi jornalista a vida inteira, obviamente está aposentado. Ele estava se aquecendo, Alessandra, para fazer uma corridinha de 10 quilômetros na floresta. Eu disse: "Nossa, que bom, né, 10 quilômetros". Eu, quando não estava machucado, eu fazia 3 corridas dessas na semana e me sentia muito bem. Ele disse: "A partir dos meus 40 anos, eu faço isso todos os dias, eu corro 10 quilômetros todos os dias". Aí eu olhei para ele e disse: "Mas não pode ser, o senhor corre 10 quilômetros todos os dias". Ele: "Sim, sim, é um costume, uma tradição". Daí a gente continuou conversando, eu falei que era brasileiro, porque meu alemão dá bem para ver que eu sou estrangeiro, né. E aí eu perguntei para ele: "Desculpa ser indiscreto, mas eu preciso perguntar a sua idade". E ele falou: "Eu tenho 90 anos e estou muito bem". Eu disse: "Não acredito nisso, me mostra a identidade, 90 anos". Eu disse: "Eu vou ter que fazer uma entrevista com esse cara, quero saber o que que esse cara fez a vida Chocada, toda". tô chocada. E a gente, né, Alessandra, a gente se acha que tem uma vida saudável e tal. Olha que exemplo, né. Que exemplo, que exemplo. Eu adoro ver, pessoas de idade que treinam, que se cuidam. Eu acho maravilhoso e é isso que eu quero para mim. Eu quero ser aquela velhinha que senta sozinha, que levanta sozinha. É isso que eu acho. É sobre isso, porque todo mundo está envelhecendo. Uhum. Se a gente não se cuida hoje, não vai ter cuidador para tanta gente. Não vai ter. E as pessoas de hoje, nossa, quantas pessoas que eu vejo que têm 40 zis e não tem uma energia para subir um lance de escadas. O É. que as pessoas estão fazendo? O que é isso? Será que ninguém vê? Quantos reclames de televisão a gente vê aí falando sobre contato com a natureza, sobre a comida de verdade? Não tem, porque não dá lucro. Mas quantos reclames de televisão a gente foi falando sobre? Tá com dor de cabeça? Toma remédio. Tá com azia? Toma remédio, toma remédio, toma remédio. As pessoas passam a vida tomando remédio. Aí você fala que você toma suplementação. Ai, não vai fazer mal? Diz a pessoa que toma remédio para tudo e mais alguma coisa. Uhum. Tá todo mundo doido. Tá todo mundo doido. Eu vi um vídeo no Instagram outro dia que me chamou muita atenção, né, e o vídeo passava justamente essa mensagem que tu acabou de dizer, não é sobre a saúde pessoal em si, mas é sobre o contexto geral da família. Então aparecia uma senhora: "É sobre levar meu neto na pracinha, poder andar com ele sem eu precisar de uma cadeira de rodas. É sobre eu poder ir no mercado, fazer compra e carregar eu mesmo o que que eu preciso para mim para nutrir o meu corpo sem precisar de ajuda e chamar os familiares". Porque aí é um tapa na cara, né, Alessandro, tu diz assim: "Não, é verdade, a velhice está chegando para todo mundo, e aí como é que a gente vai se preparar hoje para ter algo mais decente no futuro, né?". Só que tudo exige muito esforço, né, Alessandra, o pessoal às vezes olha de fora e diz assim: no meu caso: "Ah, tu fez a bariátrica, que bom que resolveu o teu problema", né. Eu disse: "Não, com certeza, foi uma ferramenta, assim, imprescindível para a mudança que eu tive na vida". E na época era a melhor informação que eu tinha. Hoje, tendo mais informações, provavelmente eu ia reconsiderar fazer a bariátrica, provavelmente eu não ia fazer, né. Mas assim, então, para quem vê de fora, né, Alessandra, é muito fácil. Para quem vê teu Instagram vai dizer: "Olha a Alessandra fit, ah, que sorte dela de ter uma genética boa. Ah, que sorte dela A de". genética, A genética. Ah, de sorte é dela de poder, sei lá, participar de corridas. com E certeza. é Todo mundo, difícil, né. aliás, muita gente fala. Eu recebo todos os dias essa mensagem: "O que que você toma para emagrecer? O que que você toma?" E a minha pergunta, a minha resposta será sempre a mesma: eu tomo vergonha na cara. Todos Tô muita vergonha na cara. Às 4:30 da manhã eu levanto, 4:30, 5, mais tarde tô de pé, porque se eu não levantar essa hora, eu não vou ter tempo de cuidar de mim de manhã, fazer a minha rotina matinal, eu não vou treinar. Se eu não fizer por mim, ninguém vai fazer. Só que quando você diz pra pessoa que ela tem que acordar cedo, que ela tem que fazer uma raspagem de língua, que ela tem que beber uma água, tem gente que acha difícil beber agora. Quando uma pessoa tem dificuldade de beber água, o que que vai ser fácil para essa pessoa? Né? Você tem que não comer processado, você tem que falar não, né? Porque adulto fala muito não na vida, tem que falar muito mais não do que sim, tem que fazer muito mais coisa do que não quer, do que quer. E quando a gente fala para essas pessoas essas pequenas coisas que elas têm que fazer, mas que são a virada de jogo, o que, que eu tomo para perder peso? Vergonha na cara, não tem nada para tomar. Limão emagrece? Emagrece se o limão estiver plantado na Patagônia e você for correndo para lá, em jejum, em jejum. Quer dizer, ninguém está disposto a pagar o preço. Eles É querem os verdade. resultados, mas sem pagar o preço. E assim não dá.
Alessandra, tu mencionou brevemente que tu tentou várias dietas, imagino que sejam aquelas dietas loucas que passava na TV, assim, emagreça 10 quilos em 10 dias, aquelas coisas todas que eu tentei muitas delas também, mas de todas as abordagens, assim, que tu experimentou depois do estudo que tu teve, da formação que tu teve, e você continua ainda se aperfeiçoando, qual foi a abordagem, ou qual é a abordagem que você mais adota hoje? É low carb mesmo, ou você fica aí É assim, eu transitando? tô migrando muito, muito mesmo, e é que eu me sinto melhor, sem sombra de dúvidas, é uma carnívora. De vez em quando eu faço animal based, eu coloco uma proteína com fruta, tá? Mas a que eu me sinto melhor em termos de distensão abdominal, energia, será carnívora, sem sombra de dúvida. Eu voltei agora de viagem, como a gente, quando viaja de avião, eu sei o quanto o nosso corpo inflama, então eu gosto de fazer uma estratégia carnívora pelo menos uma semana e meu corpo é outro. E eu não, atenção, eu não tô falando, você não tá falando com uma pessoa que tem problema de obesidade, nada disso, é o bem-estar. Porque mesmo gostando de salada, já vai fazer pelo menos uns 6 meses, custou bastante para eu deixar, porque eu gosto. É diferente da maior parte das pessoas que não gosta de legumes, eu gosto. Faz uns 6 meses que eu não como folhas, porque aí eu já percebi que comer folhas acabou com a minha microbiota, eu fico completamente horrível, muita distensão abdominal, dores de barriga, então eu não como. Legumes, ainda vou comendo bem menos do que eu já comia, assim, pequenas quantidades de legumes, mais raízes, cenoura, uma beterraba, agora diminui muito, porque carnívora para mim é o que eu me sinto muito bem, muito bem. Não faço questão de ser sempre, eu posso variar uma carnívora com uma cetogênica, mas com uns legumes, assim, uma courgette, uma abobrinha, né, que a gente chama no Brasil, uma fruta, uns frutos vermelhos, mas não tem como. Tem muito estudo mesmo que mostra que o excesso de fibras não é assim tão bom quanto isso, né? Porque é aquela velha história, nem todos estão preparados para essa conversa, mas o fato é que ela existe, existem alguns estudos bem robustos sobre isso. É. Não, é incrível escutar isso, porque na verdade eu conheço muita gente que tá no mundo low carb, né, e claro, existem opiniões diferentes e o pessoal diz: "Não, eu me sinto muito bem na low carb, eu não preciso de uma dieta mais restritiva do que essa, porque eu tenho todas as necessidades que eu preciso ali, eu tenho, um poder amplo de escolhas, né, de alimentação. Claro, se a gente fala de frutas, legumes, e o pessoal que estuda, né, Alessandra, com certeza eles não vão escolher uma fruta ruim, uma fruta que vai te dar um pico glicêmico muito alto, o pessoal vai realmente fazer um planejamento. Só que eu vejo, assim, que tem muita gente que quer adotar uma low carb, que não tem essa informação, que não tem esse estudo. Então, assim, acha que pode todas as frutas do mundo, numa sentada, numa refeição, eu conheço gente que o pessoal fala: "Não, eu como super saudável e de sobremesa todos os dias eu como várias fatias de melancia". Eu digo: "Já mediu o seu pico glicêmico depois da sobremesa?". "Não, como é que se faz?". Assim, o pessoal não tem muita ideia, né. As pessoas têm ideia, ao longo desses anos, o que eu percebo, que as pessoas não percebem nada. Elas acham que low carb é tirar pão, batata, massa, encher o prato de salada e comer peito de frango grelhado. Só que isso é uma alimentação restritiva, completamente restritiva, sem gordura suficiente, sem proteínas. As pessoas têm medo de comer proteína. Têm medo de comer proteína. Então as pessoas não têm ideia, assim como não têm ideia do que é praticar um jejum. As pessoas à noite jantam um prato de macarrão, no dia seguinte começam a fazer jejum. Aí treme, e aí passa mal, e aí é culpa do jejum. Então, quer dizer, é uma desinformação muito grande. E o que me preocupa muito nessa parte é a saúde hormonal da mulher. Não é que a carnívora faz mal, não é que a low carb faz mal para a mulher. O que faz mal é a mulher fazer sem acompanhamento certo. Porque ela vai fazer uma alimentação restritiva, ela não vai consumir gordura, porque ela cresceu ouvindo falar que gordura faz mal, ela cresceu ouvindo que proteína faz mal, então ela só vai comer carne grelhada, peito de frango grelhado e um monte de salada, achando que assim ela está se curando. Só que não, porque tireoide vai sofrer, vai impactar. É. E quando a tireoide não funciona, o resto do corpo vai dar ruim. E isso é é o meu prato do dia aqui com o meu trabalho, é isso. Mulheres que caem cabelo, mulheres que não menstruam, mulheres que estão comendo saudável, porque estão fazendo. Eu faço low carb, todas as medidas, eu já faço low carb, faço jejum. Tem pessoas aqui com 130 quilos que fazem ou mais, todos os dias. Pesam 130. Alguma coisa não tá dando certo, gata. Vamos lá Nossa. pensar, será que tá dando certo? Uma refeição por dia, você pesa 130? Há 6 meses estamos no mesmo?
porque não sabem se alimentar, Uhum. né? Nossa, tem que comer um boi por uma perna, que nem a gente fala lá no sul, para poder fazer o MAD e ainda não perder peso, né? Exatamente, exatamente. Eu posso confessar para você que eu devo fazer homagem, eu não faço homagem, eu como um boi em todas as refeições que eu como. Ainda hoje estava mostrando que eu estava fazendo carnívora, então o meu prato, eu comi 2 pratos de refeição hoje. Então tinham 2 peitos de frango, não era bife de frango, 2 peitos de frango, carne moída, que eu falo que a carne moída na minha casa é o arroz. Tem sempre carne moída com alguma coisa, que será outra proteína. Eu comi coxa de frango, comi ovo 2 vezes, um prato desse. Eu como muita proteína, como muito bem proteína, mas as pessoas têm medo. O mais estranho, tem medo de comer proteína, mas não tem medo de entrar numa pastelaria e pedir um bolo. Ai, Alessandra, não vou passar mal com tanta carne. Eu falei assim, mas gata, você come um pacote de bolacha, não se preocupa, e agora você tá com medo de comer carne? Me conta essa. É, é que o pessoal chega com a desinformação, na verdade, né, e é bom quando se tem uma mentora como você e outros profissionais, porque daí se mostra, né, que na verdade com pequenos ajustes aí é possível fazer sem sofrer muito, né, Alessandra? Nossa, Sem que sofrer. sofrimento fazer uma low carb, que sofrimento. Meu Deus, sofrimento demais. Eu sofro muito. É aquela historinha de comer 3 horas, eu escutei no mínimo de 30 profissionais da área de saúde quando eu era obeso, eu cheguei a 172 quilos, né, então, hoje, curioso, engenheiro, maluco, eu fico usando esses monitores contínuos de glicose também de corpos cetônicos, mas foi uma descoberta muito bonita para mim, Alessandra, porque eu entendi a mecânica do meu corpo e eu entendi também por que que toda cada 2 horas eu sentia uma fome extrema. Então, claro, acompanhando, né, os profissionais de saúde, o doutor Souto e outros muitos que me ajudaram com a informação, eu fui fazendo experimentos. E eu acho que falta um pouco também desse lado de curiosidade para as pessoas, né, e tudo bem que falta, mas que procure os profissionais então que entendam, né, e que saibam a informação certa, né, Alisson? Exatamente. Se nós soubéssemos muita coisa, seria diferente hoje em dia. Meu pai passou a vida fazendo dieta. Meu pai fazia todas as dietas do mundo. E todas exatamente assim. Comia de 2 a 3 horas, de cada 3 horas ele tinha, mas comia. Mas não é porque ele tinha fome. Mas é óbvio. Cada refeição que ele fazia era um pãozinho integral, era uma bolachinha integral, macarrão, obviamente, aquela coitadinho daquela insulina, coitadinho daquele corpo. Não tem como não ter fome. Eu própria já fiz dietas acompanhadas por nutricionista há muitos anos atrás, que eu tinha que comer antes de dormir, a tal da ceia. E eu me pergunto hoje em dia, meu Deus, a pessoa vai correr maratona ou vai dormir? Mas tinha a tal da ceia. Tem que acordar. Imagina que eu tive uma pessoa aqui, um acompanhamento de uma criança obesa, que a própria profissional de saúde dizia para a mãe que ela tinha que acordar a criança às 7 horas da manhã, e a mãe falava, mas ela não tem fome. Não, acorde ela às 7 horas da manhã, e era pão com geleia. Pão Meu com geleia. Deus, Uma criança obesa. é difícil de acreditar, né, ainda mais um profissional da saúde, né, se fosse não, Muito. e é. Mas é prato do dia, todos os dias. E ainda a gente vê muito sobre isso. Diabéticos que são recomendados a comer bolacha Maria, essas coisas bizarras ainda hoje, né? Então a pessoa tem intolerância à glicose, mandam dar glicose, comer glicose. Até porque as pessoas também nem sabem, as pessoas pensam que açúcar é só aquele pacotinho que se põe no café. As pessoas não têm noção que pão vira açúcar, macarrão vira açúcar no corpo, né? Porque quando as pessoas começam a ter noção disso, aí elas começam a entender. Por isso que é importante explicar para a pessoa. Você vai comer isso, isso, isso por causa disso, disso, disso. Porque low carb não é apenas não comer carboidrato. Tem muito mais a ver como fazer o controle dessa insulina, o controle dessa glicemia. Não é tirar pão, batata e macarrão. É saber o porquê e o que você faz quando você controla a tua insulina. O que pode acontecer de maravilhas quando você faz controle insulinímico. Quer dizer, é muito mais do que, eu faço low carb porque eu não como pão. Não é isso, gente. Não é isso, vamos controlar. Tanta gente, tanto profissional de saúde falando, fiz um pão low carb com aveia. Mas gente, será que a pessoa não sabe que a aveia causa pico? Como assim? Então, já está na hora das pessoas começarem a, né, sair da caixinha. É, não, com certeza. E quanto mais a gente estuda, mais a gente se dá conta, na verdade, que a simplicidade é o que vale ouro, né? Não precisa complicar, não precisa estudar todo o valor nutritivo de cada alimento, né? Se a gente vai para uma alimentação mais ancestral, que nem a carnívora, né? Ou a Lion Diet, que seja,
É simples, é só carne. Mas quanto? Quanto eu vou comer? Mas quantas... Gente, vamos parar de contar caloria? Vamos parar com essa história? Você não vai ser matemático. Você não está se formando para ser matemático. Você está querendo ter saúde. A partir do momento que o nosso corpo regula hormônios de fome e saciedade com comida de verdade, que é o oposto da comida processada, que desregula os nossos hormônios. Quando você regula os seus hormônios de fome e saciedade, você não precisa contar caloria. Teu próprio corpo vai falar, chega, você está saciado. Que é diferente da bolachinha. Quem nessa vida falou, eu só vou comer um pedacinho de bolachinha? Quando a pessoa vê, já foi o pacote todo de bolacha. Porque está feito ali. Então, ó, só que é mais forte. Agora, eu vou comer um boi inteiro. Não dá. Não consegue. Nem que você quisesse. Impossível. Eu tô para conhecer alguém ainda que consegue abrir uma caixinha de bis e comer somente um bis. Também. Se você conhecer, você me apresenta, porque nunca nessa vida. Eu vi meu pai devorando várias. Inclusive, quando eu fui convidada para escrever meu livro, o segundo livro, foi muito difícil para mim escrever o livro. Não a parte da receita, a parte da louca, nada disso. Mas o porquê do livro, o porquê e eu nem sequer eu sabia por quê. Por que eu escrevi um livro? Da onde veio minha história? Eu não sabia. Agora, hoje em dia eu consigo conversar, consigo contar, porque eu entendo de onde veio. Quando eu fiquei horas, dias ali, falei, vou escrever e nada saía. Até que uma imagem veio na minha cabeça, que eu me lembro perfeitamente. Era meu pai na cozinha de noite e tinha um bolo. Eu acho que era um bolo de cenoura, mas ele chorava em cima do bolo e ele esmigalhava o bolo, que era para ninguém perceber que ele tinha comido aquele bolo. Então, se ele fizesse assim, ninguém percebia. E eu estava na cozinha vendo ele chorando, querendo parar de comer o bolo, mas não conseguia. Essa cena, que eu não me lembrava daquela altura, só fui lembrar quando eu fui escrever o livro, fala muito sobre a sociedade que a gente vive hoje em dia. Corpos desregulados, metabolismos estragados. Pessoas que são... Alessandra, eu sou compulsiva, eu como emoções. Eu acredito que tenha muita gente que come emoções, sim. Mas eu acredito, sim, que a base está na saúde metabólica. E quando a gente regula o corpo, quando a gente regula os hormônios, comendo comida certa, talvez a pessoa não fosse compulsiva. Porque ela era compulsiva, porque ela comia emoções, porque ela comia errado. E quanto mais errado ela comia, mais compulsiva ela ficava, obviamente. Eu vejo pela dieta que as pessoas fazem. Como é que elas não vão ser compulsivas? Elas comem açúcar o tempo todo. A cada 3 horas elas comem pequena porção de bolacha. É só uma bolacha, Maria. Mas esse corpo já, coitado desse pâncreas, já não sabe mais o que fazer. Ele tá tão doido, mandando insulina, porque já não funciona mais. Não tem como. E a E às história vezes de muitos outros. e às vezes a genética dessa pessoa é boa e ela é magra, né, Alessandra, mas não significa que ela é saudável, né? Quantos magros aí que estão totalmente inflamados, né? Daqui 5, 10 anos a gente vai ver o resultado disso daí tudo. Completamente. É o famoso magro de ruindade, né? Só que não é bem assim. É magrinho, pode comer de tudo um pouco. O que faz mal para uma pessoa que tem excesso de peso também faz mal para um magrinho. Só que algumas pessoas têm maior probabilidade de desenvolver o tecido adiposo e ficarem engordarem, outros não. Só que por dentro. E a gordura visceral? Por que ele morreu? Ele era tão magrinho. Como é que ele estava por dentro? Podrinho. Podrinho. É por isso que essas dietas de contar caloria, de comer de tudo um pouco, a flex diet, por exemplo, você pode comer o que você quiser, a pessoa perde peso, não estou dizendo que não, vai perder peso rapidamente. Só que vai reganhar mais rapidamente ainda, mas vai continuar inflamado. Obesidade é uma doença crônica, ponto. Ninguém tem nada que dizer contra isso. Doença crônica que não tem cura, fato, verdade. Você pode perder peso contando caloria até comendo brigadeiro, fato também. Porém, inflamação é o que vai ajudar no emagrecimento. E se você come de tudo um pouco daquilo que te causou obesidade, te causou doença, você vai continuar doente por dentro. Mas isso ninguém quer falar. Por quê? Porque não dá lucro. Não dá lucro. Por que eu tenho tantos seguidores no Instagram, mas tenho zero apoio da indústria alimentícia, indústria do fitness? Ninguém quer nada comigo. Óbvio. Eu não vou estar aqui falando, vamos comer cereal sem açúcar, vamos comer aquela bolachinha 0 calorias, vamos tomar essa bebida que tem 0. Não vou falar sobre isso. Eu sei que isso faz mal. Eu sei que existe cereal sem açúcar, o próprio cereal vira açúcar. Então, tão simples quanto isso. A bolachinha 0 calorias faz tão mal quanto uma bolacha de 50 calorias.
Que as Uhum. pessoas só estão vendo as calorias, mas o que está por trás? Quais são os ingredientes? Mas isso a pessoa não tem medo de comer, porque ela aprendeu, todo mundo fala. Você vai perder peso, pode comer bolacha 0 calorias. Pois é. E o que está lá? Aí você pede para essa pessoa comer um bife, ela morre de medo. Tem muita gente com medo do colesterol aí, né? A gente fica publicando aí. Eu recebi alguns comentários de um cardiologista outro dia me criticando meus posts, né? Eu falando que o problema não era o LDL, enfim, era a inflamação. E aí, então, ele pediu para eu mandar um trabalho, já que eu lia bastante artigos da PubMed, era para eu justificar por que que o LDL não fazia mal. Eu digo: "Não, para aí, você está dizendo que o LDL faz mal e eu tenho que justificar por que que ele não faz mal, e você é um profissional da área médica e eu sou engenheiro, como tem alguma coisa errada aí, vamos conversar no nível mais intelectual, me manda as evidências que o senhor tem, eu posso te passar alguns papers que eu li recentemente e talvez a gente consiga trocar umas ideias, né". Mas eu vejo assim, Alessandro, o pessoal é tão eu acho que o pessoal, certas pessoas se acomodam no tempo, né, tem uma profissão estável, enfim, tem os pacientes e não tem mais necessidade de ir atrás de nada, né. E eu Nada. entendo perfeitamente, agora criticar estudos novos que vêm surgindo, criticar mudanças de vida de tantas pessoas, né, que na verdade ganham uma vida nova, né, Alessandra, você tem tantos pacientes, você sabe melhor do que eu renasci, na verdade, quando eu saí da obesidade, eu renasci, e quantas milhares de pessoas também passaram por isso, que presente, né, a melhor coisa que tu pode ter na vida é Mas isso, né. adiantou o quê? Você renasce e deixa de dar lucro para a indústria farmacêutica. Os outros que renascem que não precisam mais de remédio para tensão, remédio para diabetes, remédio para depressão, remédio para azia, má digestão, né? Quem é que vai querer um paciente curado? Quem é que quer? Ninguém. Eu tive uma pessoa aqui que também tinha problema de obesidade e tomava remédio para tudo. Depressão, tensão alta, tudo e mais alguma coisa. E essa pessoa, obviamente, teve remissão. Quando ela foi no médico, magra, saudável, o médico falou: você vai morrer. Tá doente. Pois. E a mulher dessa pessoa disse: olha lá, então ele estava quase morrendo e você nunca disse isso nada para ele. Agora que ele não precisa mais de remédio para nada, você está dizendo que ele vai morrer porque ele não comia carboidrato. Você está dizendo que ele vai morrer porque ele não come carboidrato? Não me parece que ele vai morrer. Faz 3 meses que ele não come nada, tá ótimo. Quer dizer, é É. preciso tirar carboidratos de todas as pessoas? Não, obviamente que não. Agora, se a pessoa pode viver sem carboidrato a vida toda? A vida toda. Aliás, nós não estaríamos aqui hoje se não fossem os homenzinhos das cavernas comendo carne a vida toda. Não vamos dizer que eles morreram porque não comiam batata. Agora, não, vamos entender, vamos pensar. Vamos pensar na evolução da espécie. Nós viemos de lá. É preciso todo. Ah, eu vou precisar nunca mais comer uma fruta. Não, não é tudo para todo mundo. Mas o Uhum. problema é que hoje em dia as pessoas estão tão doentes, né? Que eu me falo, ah, fruta engorda, fruta faz mal? Não, mas se você engordou comendo pão, bolacha, biscoito, vai chegar uma época da tua vida, lá depois dos 40, que você vai precisar cortar até na fruta. Uhum. Até na fruta. Fruta nunca fez mal para ninguém. O problema é que hoje em dia as pessoas não comem fruta, elas comem um cesto de fruta o dia inteiro. Frutas doces o tempo todo. Uhum. Mais o E pão, mais a bolacha, mais isso aqui. e eu relaciono muito com o meu caso, eu fui obeso quase, assim, 23 anos da minha vida, na verdade, né, e isso daí tudo fica acumulado, não adianta, né, perdeu o tempo, o que passou, passou, a gente olha para frente e tenta mudar. E hoje eu vejo, mesmo comendo frutas, eu meço, né, a variação glicêmica é bem alta, então significa que eu já tenho uma resistência insulínica acumulada devido ao meu histórico de obeso, então, baseado nisso, eu prefiro ser um pouco mais radical, como as pessoas falam, né, Gabriel, tu é muito radical, só come carne. Eu digo: "Não, eu sou radical porque eu quero viver mais tempo", eu entendo hoje as Eu mecânicas por detrás, né. sei que as pessoas falam: "Ah, a tua dieta", eles chamam de dieta, para mim não é uma dieta, é um estilo de vida há muitos anos, é muito restritiva. E eu respondo: "Como é que eu posso chamar de restrição a partir do momento que eu tiro coisas da minha vida que não fazem o menor sentido? Óleos vegetais, processados, açúcar, não faz bem para mim nem para ninguém. Portanto, não é uma restrição, é uma salvação. Não Se é para mim, libertando, né, não é mundo. é. É para todo mundo. É que as pessoas não querem ver. É que as pessoas não querem ver. Mas é só olhar a nossa volta que a gente tem a explicação tá ali. Nem preciso ser eu falar.
É. Ale, vamos conversar um pouquinho sobre teus livros. Eu vi que você tinha um livro, A Cozinha Low Carb de Ale, e você mencionou agora na live que era o seu segundo livro. Então comenta Sim. para nós um pouquinho esses 2 livros aí que tu escreveu. O primeiro foi uma participação que eu fiz com a Paleo Descomplicada, que é uma equipe de alimentação paleo, eles me convidaram para fazer, que é com sal e sabor, que também são todas as minhas receitas lá. E depois foi o segundo, que aí eu já conto mais a história da low carb, já conto a minha história, e tem receitas low carb também, com o intuito de ajudar as pessoas. Quando a gente fala para uma pessoa, olha, você precisa fazer aí um controle, fazer uma dietazinha, que eu não gosto de chamar dieta, mas pronto. Que é, assim, umas ideias para diversificar de vez em quando a comidinha do fim de semana, mas sempre com receitas com base low carb, sempre, sempre, sempre. Que se hoje em dia fosse outro livro, eu já faria num outro contexto, usaria muito mais, menos receitas e mais comida de verdade mesmo, porque a gente vai evoluindo, vai aprendendo mais coisas, eu faria mais esse tipo de coisa, tanto que aquilo que eu partilho hoje em dia no Instagram, um pouco de receita, é bem baseado com comida de verdade mesmo, receita de pizza carnívora, pão carnívoro, mas puxar mesmo pela comida de verdade. Show de bola. Onde é que a gente encontra o livro, Alessandra? Na FENAC, supermercados, hipermercados. Ah, legal. Outro dia eu comprei da Fernanda Anders na FENAC e nem sabia que eles, na verdade, enviavam para cá, para a Alemanha. Então Ah, sim, sim, enviam sim. eu vou procurar o teu livro. A gente gosta de cozinhar aqui, mas é sempre bom ter algumas receitas já aprovadas, né? Porque Com facilita muito a vida, né? E economiza o para fazer tempo. dá trabalho, tem que andar com Libre, que é para poder dizer, né? Porque eu faço parte da Associação Portuguesa de Diabéticos, então as receitas têm que estar, né? Não vou fazer uma receita que um diabético não vai comer. Que, aliás, eu gosto muito de trabalhar com diabéticos, sempre foi o meu xodózinho ali. Então, pronto, é bom andar com Libre para a gente ver como é que o corpo vai funcionar com determinados alimentos, com determinadas frutas, embora na minha casa e na minha vida, no meu estilo de vida, é mesmo frutos vermelhos, morango, um kiwizinho de vez em quando, nem sempre, por isso. Eu vi no teu Instagram também, Alessandra, que tu criou a marca, né? By Ale. Quais são os teus produtos? São os suplementos? O que Porque são? assim, há muitos anos que, quando eu comecei a estudar mais, eu comecei a estudar mais sobre glutamina, sobre superalimentos como, enfim, gengibre, cúrcuma, e fui vendo as propriedades de cada um e comecei a fazer meus próprios shots matinais. Então eu fazia, dava com um monte de pacotinho, com cúrcuma, blá, 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 um trâmite, aquele trâmite cheio de coisinha. E até que um dia, uns 4 anos atrás, uma empresa aqui de Portugal me convidou para fazer o meu shot, transformar o meu shot com todas as propriedades num shot só, com tudo lá dentro. Então, foi criado o meu shot matinal, a glutamina. Depois, como eu já há muitos anos, ninguém sabia, nem aqui nem no Brasil, que era o MCT, que é o TCM no Brasil que a gente chama. Eu já fazia no meu corpo uso do TCM para treinar e eu vi uma sensação maravilhosa. Eu falei, quero um MCT em pó. Então, eu criei meu primeiro MCT, que é sabor cream. Depois veio um com sabor a chocolate, que é para as crianças poderem usar também. Trocar o Nesquik, né, o Nescauzinho, pelo MCT, que ajuda muito na cognição, na parte neurológica. Agora, semana passada, saíram mais dois, que é um blend funcional de gengibre com ácido alfa-lipoico, que tem antioxidantes para ajudar no nosso corpo. E um da noite, que é, assim, simplesmente maravilhoso, com L-tianina, GABA, inositol, para ajudar no sono, que é um problema mundial das pessoas, que ninguém consegue dormir. Obviamente que está totalmente relacionado com a inflamação do intestino, e meu foco é falar sobre o intestino, que tudo começa no intestino, porém ele ajuda muito, desinflamando o intestino, a gente cuida do sono, cuida de tudo. E ele tá perfeitinho. Eu adoro fazer coisas que fazem bem para mim, para depois fazer para os outros, né? Eles estão saindo agora, mas há muitos anos que eu estou testando, estudando, e cada vez que eu estudo mais, é mais uma coisinha que eu quero juntar no meu leque de coisas que mudam a nossa vida, mudam a nossa saúde. Que legal, interessantíssimo. Eu não sabia que tinha o MCT em versão pó também, Alessandra. Não é muito comum, né? Eu usei muito. Foi a primeira pessoa a chegar com ele aqui, e principalmente com sabor, não existe em lugar nenhum do mundo mesmo. Muito interessante. Eu, quando comecei na verdade, depois da bariátrica, que eu tive esse reganho de 30 e poucos quilos, né? Eu comecei a fazer jejum e eu utilizava o Bulletproof Coffee, né? Então, eu utilizava bastante café com MCT C8, né? De cadeia C8. 8. O meu tem C8 também.
Que bom, não, e depois você mistura uma curcuma, uma pimenta preta, você, assim, parece que você sente a desinflamação, é impressionante, e a saciedade, né, Ale, assim, eu tomava 3, 4, taças por dia, e era o suficiente, eu fazia o jejum com aquilo ali, né, claro que não era o jejum calórico, mas enfim, me ajudou muito durante essa transição, sabe. E hoje, claro, eu já faço um jejum sem precisar de colocar óleo de coco e outras coisas mais, mas enfim, eu acho que é uma ferramenta interessantíssima para essas fases de transição, principalmente. Com certeza, E a com cer parte da noite a gente ainda está suplementando com magnésio, a gente percebe também a diferença na qualidade do sono antes de dormir, mas é sempre bom, né, Alessandra, de experimentar coisas novas, principalmente para quem estuda tanto como você. Inclusive, peguei uma foto sua aqui na Low Carb USA, que quem está envolvido nesse mundo da Low Carb conhece já, né, esse evento. Meu sonho, eu trabalho para ir para low carb. Já há 2 anos eu fui no low carb em San Diego, que foi a primeira vez que eu fui, e esse ano, agora em janeiro, eu fui agora em Boca Raton, na Flórida. São 3 dias de queima-miolos, assim, doidos, doidos. Eu saio dali, porque os congressos nos Estados Unidos, principalmente esse low carb, não tem intervalo. Não é como nos outros congressos no Brasil, que eu vou, ou em qualquer outro lugar que tem coffee break, não tem. Simplesmente, se você chega lá de manhã, às 8 da manhã, começa, sai uma aula, entra outra aula, sai o tempo todo de aula, até o fim do dia. Então, em inglês ainda, o tempo todo, tá certo que eu sou professor de inglês, porém, é aprender em inglês. A cabeça sai fervendo, é uma coisa louca, mas é uma aprendizagem, assim, surreal, surreal. Quando que a gente vai te ver lá na lista de speakers lá da conferência? Oh, quem sabe um dia, mas a gente não pode sonhar pequeno, tem que ouvir sempre dizer que a gente tem que sonhar grande, vai que... Exatamente, é assim que a gente move the needle, né, como dizem os americanos. E Verdade. essa foto aí, Ale, conta para nós aí o que Essa aí tipos de foi eventos você São participa? Silvestre de Lisboa esse ano, que meu filho me inscreveu, que eu estava te contando até. Meu filho que sempre me inscreve. Aliás, o ano passado estava eu voltando do Congresso no Brasil, em São Paulo, e quando eu estou chegando, ele fala assim: mãe, inscrevi a gente numa corridinha. E eu falei assim: não, mas eu estou voltando 11 horas de avião, também tinha ido estudar, estou cansada. É só uma corridinha. A corridinha tinha 12 quilômetros com obstáculo, nadar no rio, subir montanha. Meu Deus do céu! Meu filho é assim, e meu filho me inscreve em tudo que é coisa. Essa corrida aí foi ele que me deu de presente, inclusive. Presente. Agora, há 2 semanas atrás também, a gente fez uma de 10 quilômetros em Coimbra, embaixo de chuva o tempo todo. Foi um presente dele para mim. E diz ele agora que a gente vai fazer a meia maratona, que já tem comprado a meia maratona. Vamos, vamos que vamos. Tem um evento bem interessante que eu fiquei sabendo através de um amigo que corre bastante também. Eu sou corredor amador, né? O máximo que eu fiz foi meia maratona, fiz algumas meia maratonas e fiz um mini triatlon alguns anos atrás. Foi um evento bem interessante também. Mas ele se inscreveu, eu acho que é Super Halves o nome, e são 6 meia maratonas na Europa. Então, cada ano você pode fazer alguns circuitos e quando você completar 6, daí você ganha essa medalha da participação. Achei bem interessante. Essa eu não sei, mas essa que eu fiz agora em Coimbra é a corrida das estações. Então, cada corrida que você acaba, você ganha um pedaço representante da estação. Então, a gente foi na do inverno, daqui a pouquinho vai ter a do verão, da primavera, e depois tem primavera, pronto, enfim, são todas as estações, você vai pegando um pedaço até montar a tua medalha toda. É muito interessante também. E agora ele quer fazer também a da Disney, porque diz que na Disney tem uma corrida que é meia maratona dentro da Disney, que você vai correndo, vai pegando os pedacinhos. Enfim, eu vou. Nossa senhora, eu não deveria ter escutado isso, eu acho. Deve ser demais, que corre dentro da Disney, vai parando em todos os lugares, assim, mas diz que é uma corrida, é difícil, mas é bonita de se ver. Olha só, faz tempo que a minha esposa está querendo ir para Disney, agora a gente com o bebê também, então talvez a gente concilie aí Põe por um carro. coincidência, na época do exato, vai com o carrinho, né, na meia maratona. Aqui eles correm bastante, aí em Portugal também, imagino eu, é bonito de ver nos eventos, né, ali, assim, as mães ou os pais, né, empurrando o carrinho da criança. Verdade, aqui corre muito, tem muita tradição, muita corrida. Agora começa, agora não, ainda a gente mora na Europa, a gente sabe que não é agora que vai começar a esquentar, mas quando começa a esquentar, tem corrida para tudo que é lado o tempo todo, o tempo todo. É, não, é interessante, eu acho muito legal essa a atmosfera da corrida, porque
Geralmente o pessoal é tudo de bom humor, é pessoal do bem, cada um carrega a sua história, né, ali, quantas pessoas passaram por bons bocados e hoje estão ainda conseguindo manter uma vida saudável, eu acho bem interessante esse lado pessoal das corridas aí. Gosto muito, gosto de tudo que uma vez eu fiz uma maratona de spinning. Foram 6 horas fazendo spinning sem parar também. E eu estava em jejum de 24 horas nesse dia, eu nunca me esqueço. Foi uma sensação tão brutal, porque o spinning puxa muito pela gente, e a pessoa que estava dando a aula era aquele tipo de professor que vai! Ele gritava muito. E eu, no final, quando faltava assim, tipo, 10 segundos para acabar, eu comecei a chorar, 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 porque eu falava assim: caraca, eu tenho X anos, eu tô aqui com gente que tem 18, 19, eu já tive isso, aquilo outro, tô acabando uma aula em 6 horas de maratona, e o mesmo me acontece nas corridas. Quando eu tô acabando, eu falo assim: meu Deus, 53 anos acabando mais uma corrida, que maravilha, eu fico muito feliz mesmo. Parabéns mesmo, é só quem presencia esses momentos, né, que consegue, assim, entender os sentimentos. Eu tenho o flashback do que eu passei, assim, com relação à obesidade, né. Então o pessoal diz: "Ah, Gabriel, tu fechou a meia maratona em quanto tempo?" Eu digo: "Eu nem sei em quanto tempo, para mim o objetivo é chegar na linha final", e a gente fica tão, assim, emocionado, né, pelo que a gente passou. Claro, tem muitas vitórias ainda para conquistar, a gente não deve diz que não deve se orgulhar tanto, né, das poucas vitórias que a gente faz, mas igual passa um filme, né, Alessandra, e Então, foi o filme da vida. Eu acho que a gente tem que se orgulhar, assim, de cada passo que a gente dá, porque só a gente sabe o quão difícil foi dar cada passo. Por isso, a gente tem que se orgulhar, sim, e não acomodar. A gente tem que dar um passo, mas tem que dar dois depois. Querer dar dois, depois querer dar três. Mas cada vitória tem que ser comemorada, com certeza. quando eu me inscrevi para o triatlon lá, o pessoal disse: "Ah, Gabriel, mas daí tu se preparou?" Eu digo: "Olha, eu não me preparei muito tempo." Daí a minha esposa chegava na conversa e falava: "Eu tenho certeza que o Gabriel vai conseguir acabar, porque o Gabriel é cabeça dura, quando ele bota uma coisa na cabeça, ele vai lá e faz." E aí eu digo: "Ah, muito obrigado aí pelo incentivo, É mas..." isso, adoro, adoro, é isso mesmo. Então, eu sou assim também. Quando eu coloco uma coisa na cabeça, mais vale tirar a cabeça do que tirar a coisa. Ali, antes da gente fechar a live hoje, tem muita dúvida sobre a função tireoidiana quando as pessoas fazem uma migração aí para uma dieta ou para uma estratégia mais low carb, carnívora, cetogênica. Você mencionou, durante a live, mas eu gostaria que você, se pudesse explicar ou esclarecer mais um pouquinho sobre a influência positiva ou negativa na tireoide quando a pessoa faz essa transição e quais os cuidados que ela precisa ter, né, para fazer de É. uma maneira correta, né? Principalmente as mulheres, quando fazem uma transição para uma low carb, para uma cetogênica, para uma carnívora, eu acho, e posso afirmar que, se não for acompanhada, a primeira parte, o primeiro órgão da mulher que vai sofrer é a tireoide. E a tireoide sofrendo, todos os órgãos vão ficar desregulados. E a maior parte das mulheres vai passar por isso. Porque elas não sabem se alimentar sozinhas, elas não sabem sem acompanhamento, e elas vão estar ingerindo pouca gordura. O nosso corpo precisa de gordura para funcionar. O nosso corpo funciona através de dois motores de energia, ou carboidrato ou gordura. A partir do momento que nós estamos diminuindo a ingesta de carboidratos e não damos motor de energia para o nosso corpo deixa de funcionar, deixa de trabalhar. E o que acontece com a tireoide? Deixa de funcionar. Tireoide não funcionando vai desregular os outros hormônios. E os hormônios femininos desregulados é uma complicação daquelas. A primeira parte do corpo da pessoa que vai sofrer, da mulher, deixa de menstruar. É o primeiro sinal. Ah, parei de menstruar, não sei por quê. Eu sei por quê, tua tireoide já não está mais funcionando. Você tá desregulada. Aí começa a cair cabelo. Com muita queda de cabelo desde que comecei essa alimentação. Isso é o que eu mais ouço. Nossa. Comecei essa dieta e tá caindo cabelo. Claro, que você não tá fazendo a coisa certa. Você não tá fazendo uma low carb, você tá fazendo uma dieta restritiva. Por isso é que tá caindo cabelo. Por isso que você deixou de menstruar. Porque o teu corpo tá em modo sobrevivência. Taxa metabólica basal cai, corpo desacelera, envelhecimento precoce, e aí é uma cascata de coisa ruim. Inclusive a taxa, basal cai quando a gente faz muito seguidos jejuns prolongados, né, Alessandra? Embora a gente saiba os benefícios do jejum, mas quando feito de maneira errada ou equivocada, pode até prejudicar, né, Alessandra? Completamente. O corpo não é bobo, né? O corpo sabe exatamente o que ele precisa. Primeiro sinal de alerta, epa, vou ter aqui que fazer alguma coisa. Então, o que ele faz? Taxa metabólica basal, que é a tal do... Eu tenho metabolismo lento. Não é que você tem metabolismo lento, você tá comendo errado.
Então, taxa metabólica basal cai porque o corpo precisa te manter viva. E como é que ele vai te manter vivo? Ele vai preservar a gordura do teu corpo. Por isso é que muita gente, quando começa a fazer muito jejum, começa a fazer dieta restritiva, eu não sei o que está acontecendo, eu não emagreço nada. Faz não sei quanto tempo eu faço dieta, faço jejum, não emagreço nada. Mas não, teu corpo não vai deixar. Teu corpo está exatamente no modo sobrevivência. Ele desacelerou teu metabolismo para não gastar. Por isso que você não sente nem fome sequer. E a maior parte das pessoas acha, eu estou fazendo tudo certinho, porque eu não sinto fome. Peraí, não é normal não sentir fome. Uma coisa é você ter fome e conseguir controlar a tua fome com o jejum. Outra coisa é acordar sem fome, passar o dia sem fome e não comer. E o teu corpo não vai usar a gordura que você tem, vai deixar ali estocado para te manter vivo. A partir do momento que você consegue dar para o teu corpo o nutriente certo, que ele entende essa resposta, ele começa a acelerar o teu metabolismo. Quando a gente fala isso, a gente fala em mitocôndrias. Para as nossas mitocôndrias funcionais, são as células que geram energia, a gente precisa dar o certo, fazer atividade física, dar o alimento certo, o nutriente certo, para acelerar o nosso metabolismo. Evitar o quê? Envelhecimento celular, envelhecimento precoce, Alzheimer, essas coisas todas. Por isso as pessoas têm que ter consciência que, ao fazer uma mudança alimentar, elas fazem, quando fazem errado, vão chamar isso de dieta restritiva, porque elas não sabem fazer. E aí querem fazer jejum antes de mudar a alimentação, querem fazer jejum, que não vai dar certo. O jejum é uma consequência. Eu me lembro que quando eu comecei a fazer meu primeiro jejum, eu estava há 1 ano em low carb. Ele aconteceu. Não foi programado. Amanhã eu vou ficar, da manhã... Não. Tanto que eu até sou contra aplicativo de jejum, eu não gosto desse tipo de coisa, porque para uma pessoa, principalmente para as mulheres, isso vai fazer muito mal na parte da ansiedade, cortisol alto, vai atrapalhar todo o processo aí. Mulher é sempre mais complicado, né? Infelizmente, mas é. Cortisol alto vai atrapalhar, então sou contra isso. Por isso a gente tem que primeiro preparar o corpo, aprender a comer, para depois deixar o jejum acontecer de forma natural. E sempre sabendo que no meu ponto de vista, homens e mulheres são diferentes, sim, na parte do jejum. Mulher que faz excesso de jejum vai ter problemas. Eu gosto de ler muitos livros sobre o jejum, né? Eu gosto muito do Dave Asprey, né? Que ele tem alguns livros sobre jejum, inclusive é o criador do Bulletproof Coffee. E lendo um livro dele, num dos capítulos finais, ele dizia: esse capítulo é especial para as mulheres. Atenção, mulheres que chegaram até aqui, não façam jejum mais de 3 dias. Daí ele começa a explicar toda a variação hormonal que ocorre nas mulheres, né? E ele é um super defensor do jejum, né? Sim, sim, sim. Eu Então, adoro jejum, sou defensora do jejum, para quem sabe. uhum. Para quem não sabe, e atenção, eu não vou nunca dizer você não vai emagrecer se não fizer jejum. Muito pelo contrário. Você pode não pode não acontecer nada se você fizer jejum errado. Eu prefiro que a pessoa coma, emagreça comendo, do que fazendo jejum. Porque o jejum não é sinônimo de emagrecimento. Ele feito da forma errada, pior coisa. Ele tem aquele emagrecimento imediato, mas depois se tem um reganho quando se faz de forma errada, né? Tem muita gente que diz: ah, exagerei no carboidrato no final de semana, vou fazer um jejum de segunda a quarta e vai resolver tudo. Não, não, isso é outra coisa. Por isso é que aquilo que eu defendo é um estilo de vida, não é uma dieta. Quando é que você se permite comer alguma coisa diferente, Alessandra? Eu não me permito nada porque eu não me proíbo de nada. Eu sou livre, eu tenho 53 anos, eu posso fazer o que eu quiser, mas eu sou tão livre a ponto de saber o que eu quero para mim. E quando a gente fica vivendo de dieta restritiva, quando a gente fica fazendo essas dietas doidas, a gente precisa do tal do dia do lixo, porque a gente está tão preso, que tem um dia que vão abrir a porteira, você vai sair comendo o mundo. Eu não, eu sou livre. Se eu quiser comer uma lata de brigadeiro agora, eu como. Porém, primeiro, adulto não pode fazer só o que tem vontade. Segundo, eu sei que não é isso que eu quero para mim. Não está alinhado com o meu propósito de vida. Não está alinhado com aquilo como eu quero acordar amanhã. Eu quero acordar com energia, não quero acordar me sentindo inchada, inflamada. Não. Então, esse é meu pensamento de vida há muitos anos. Não tem quem mude esse meu pensamento, não. Não é porque é uma festa, é só hoje, é só fim de semana, você só tá viajando. Não faz sentido. Você pode viajar fazendo o teu estilo de vida, você pode estar numa festa seguindo o teu estilo de vida. É aqui que conta, né? A comida. É quem tá à volta da mesa e não que tá em cima da mesa. Nunca foi. Toda decisão causa uma consequência, seja ela boa ou ruim, né? A gente tem que viver com isso e somos responsáveis por qualquer decisão que a gente faz. A gente é adulto, como tu falou, né? Então a gente tem que
tomar nas rédeas essa responsabilidade aí e fazer a melhor decisão que passa de acordo com os nossos objetivos. Em termos de marcadores biológicos, Alessandra, tu tem alguma lista dos preferidos aí que você monitora para você mesma quando faz, assim, os seus exames de rotina? Tem exames que você não abre mão ou você faz Eu mais ou menos de acordo. infindável de exames aqui, acho importantíssimo ferritina, homocisteína, vitamina D, magnésio, esses que ninguém pede, que aqui em Portugal não se pede, tem que Aqui pagar a também, parte. ninguém pede. Dificílimo, né? Lipoproteína, ApoA, ApoB, esses exames que a gente tem que pagar caríssimo, não abro mão. É. Vitamina B12, e mesmo quando elas estão bem boas, eu ainda gosto de fazer uma suplementação, porque eu gosto de estar com elas ali melhores ainda. Nunca no. Quando tá dentro dos valores, já não gosto da coisa, já me incomoda. Dentro do valor é uma palavra que me irrita profundamente. Estou ótima. Chega uma pessoa para mim, olha, eu fiz exames, eu estou ótima. Diz a pessoa que pesa 130 quilos. Você fala assim, meu amor. Os valores de referência. Deixa eu te explicar como é que eles funcionam. Deixa eu explicar, querida. Você não tá ótima. Você não tá. Entendeu? Isso é o que eles querem que você pense. Que você tá ótimo, que tá tudo bem, mas não tá. Então, acho que é É. importante monitorar muita coisa. Até porque não adianta só a gente comer bem, né? Porque não é sobre comer, é sobre absorver. Não somos o que comemos, somos o que absorvemos. E muitas vezes nós temos problemas intestinais, o nosso intestino está mais inflamado, uma desbiose. Você pode estar achando que está comendo bem e não está absorvendo nada daquilo. Portanto, através de uma ferritina, de uma homocisteína, você vai saber como é que você está mesmo, a tua saúde ali todo, como um todo. Como é que está a tua inflamação. Eu por conta da cirurgia bariátrica, eu tenho muita dificuldade de absorver a B12, né, então eu faço suplementação, tô com as ampolas que eu trago do Brasil também, fico me dando Sim, injeção, e faço a sim, sublingual também, né, e depois as outras D3, K2, essas outras que a gente sabe que sim. é bem melhor estar em níveis bem acima da referência do que na Não. referência ou abaixo, né. Não, o dia que tiver na referência, eu tô assustadíssima. Eu também faço suplementação de B12 sublingual e a minha B12 é bem boa, mas mesmo assim, se ela tiver baixa, a gente já sabe o que vai acontecer com a gente. É com a vitamina D. Como é que alguém consegue pensar em não suplementar uma vitamina D morando na Europa? No Brasil, só para você ter uma ideia, 90% das pessoas no Brasil têm vitamina D baixa. E o país de Impressionante. sol. Agora, quem é que durante o meio-dia e meia, senta sem roupa, com a palma da mão virada para cima, sem óculos, sem protetor, sem maquiagem para absorver vitamina D? Ninguém. Então tem que suplementar. Agora já estão abrindo mais a mente. As crianças mal acabam de nascer no Brasil e já estão suplementando vitamina D. Até que chega aqui em Portugal. Ainda É. acho. Não preciso. Mas para que vitamina? Outro dia, uma pessoa conhecida, e ela falou assim, eu falei para ela, você tá doente? Eu falei, não, eu só tô cansada. Eu falei assim, vai fazer um exame que eu acho que você deve estar com a ferritina no pé. E ela foi fazer, tava 20. E a médica de família disse assim para ela, você tá ótima, isso é normal, é menopausa. Eu falei, meu amor, 20. 20. Eu falei, você tem que, olha, entendeu? Você tem que levar uma aqui na veia, senão não vai. Ela não quer dar, teve que pagar por um outro médico para conseguir fazer, porque a médica disse que ela estava ótima, disse a pessoa, ela estava caindo, ela não ficava de pé. 20. Quando a minha tá a 100, eu já fico assustada. 100. É. Eu tive com a minha ferritina super baixa por conta da cirurgia plástica que eu fiz, eu perdi muito sangue, tive hemorragia interna, enfim, e tive que fazer a reposição, mas a gente se sente muito mal com a ferritina baixa, muito mal. Esquece, parece que o mundo tá acabando, que tá carregando as costas. Imagina, quando eu tive anemia, né, que foi quando eu descobri que eu tava com câncer, a minha ferritina também tava 30. É, 30. Como é que eu vivia? Eu não vivia, sobrevivia. é. Não, é difícil. Aqui eles já estão dando a vitamina D para os bebês. O nosso filho tem a vitamina 3, então, que ele é sublingual. Ele Olha, vai fazer 3 mesinhos agora, então a gente vê que está tendo algum progresso, mesmo lento, né? A gente vê esses países da Europa, como as coisas acontecem muito mais devagar que as coisas que acontecem no Brasil, por exemplo, né, Alessandra? muito, 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 muito. Nesses aspectos, e Portugal tá bastante, é bastante complicado nesse aspecto. Muito. Suplementação aqui é tabu. É. Bom, Ale, eu tô olhando o relógio, eu sei que tu tá cheia de compromisso aí, também tem que fazer um soninho bom, o sono é sempre Essa hora, restaurador. agora, ó, escovar dente e coisa e tal. 9h30 no máximo, tô deitada. E amanhã tu tem que entrar de novo no 5 AM Club, né? Deve ter lido o livro lá, Alessandra. 4h40 o relógio biológico acorda todos os dias. Não tem conversa, não.
Que legal. Alessandra, muito obrigado de novo por esse bate-papo bem agradável, tá? Tudo de bom nos teus projetos. Eu vou passar a Muito seguir obrigada. teus Conversa produtos, teus pode deixar projetos, mas compartilhar agora, peraí. Foi uma conversa incrível, eu adorei. Não vejo a hora de sair e ir para o ar para a gente poder partilhar por aí. isso, vou fazer os cortes aí, nos próximos dias o pessoal vai ficando, largando no Instagram aí pra galera ter acesso ao conteúdo também. Obrigado, Alessandra, tudo Combinado. de bom para vocês aí. Beijo Tá, para você. fiquem bem. Tchau, tchau.